Eu preparei essa mensagem na tarde de sábado. E toda mensagem que Deus me dá, ela nasce no joelho. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei por quais experiências você tem passado. Eu não sei se você tem alguém do teu lado com quem você possa compartilhar suas dores, suas tristezas, seus fracassos. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu falei, Pai, o que eles precisam ouvir? Que área da vida deles precisa ser tratada pelo Senhor? E o Senhor me trouxe a esse tema, a voz do coração. Como escutar, compreender e ressignificar os nossos sentimentos. Às vezes é difícil lidar com eles, não é verdade? Às vezes é complicado lidar com os nossos sentimentos. Às vezes a gente pensa, eu não quero mais sentir isso, mas não consegue lidar. E o sentimento aflora, e te abate, te entristece. É natural sentir. Mas como lidar com os sentimentos? Bem, a palavra de hoje vai caminhar nessa direção. E o texto que o Senhor me deu como introdutório para aquilo que nós vamos trabalhar nesta noite, se encontra no livro de Provérbios. Eu queria, Guilherme, que tu abrisse na Nova Versão Internacional, por favor. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, depois a gente vai abrir esse mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje, mas abre primeiro na Nova Versão Internacional. Tá bom? Provérbios 4, 23, diz assim, o Senhor nos recomendando. A Bíblia é a palavra de Deus. Cada tio, cada vírgula, cada palavra, cada frase, cada texto, cada parágrafo dela é dirigido pelo Espírito Santo, não tem um propósito, não está ali por acaso. E assim ele disse em Provérbios 4, 23, isso, acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, a gente guarda dinheiro, a gente guarda roupa, a gente guarda o carro debaixo da garagem por causa da chuva de pedra, a gente guarda um monte de coisa. Mas a Bíblia está falando, acima dessas coisas, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração. E explica por quê. Pois dele depende toda a sua vida. Você pode guardar coisas, mas o que vai sustentar a tua vida não são as coisas, é a maneira como você guarda o seu coração. Amém? Mas o que é o coração? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala coração? Bem, talvez a nova tradução da linguagem de hoje, desse texto, traga luz para a nossa compreensão. Vamos lá? Provérbios 4, 23, agora numa outra tradução, numa linguagem de hoje, mais usual, mais comum. E assim diz o texto, tenha cuidado, é o mesmo texto, mas com outras palavras. Semanticamente, tem o mesmo sentido, o mesmo propósito. Tenha cuidado com o que você pensa. Bem, em Provérbios, na linguagem Nova Versão Internacional, diz que guarde o seu coração. E na nova tradução da linguagem de hoje, diga cuidado com o que você pensa. Coração tem a ver com pensamento. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aleluia. Deus está falando com você nesta noite, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado como você lida com o teu pensamento.
Guardar o coração é guardar os teus pensamentos, proteger a tua mente, proteger teus pensamentos, aprender a lidar com ele, aprender a ouvir, compreender o que você está sentindo. E se for necessário, dar um novo sentido a ele, ressignificar ele. É sobre isso que Deus quer tratar com a gente. Amém? Um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, ele diz assim: a vida se compreende olhando para trás, mas ela é vivida olhando para frente. Às vezes vai ser necessário você olhar para trás, para a sua história, se lembrar de onde você veio e compreender como que a sua história, de alguma forma, influenciou você estar onde você está hoje. Em termos de sentimentos, em termos de posição social, em termos de lugar na vida e no espaço. Às vezes é necessário você fazer essa caminhada. Mas se você ficar preso lá atrás, se você ficar preso nessas memórias, se você olhar para trás e manter o teu olhar no passado, se lamentando pelo que passou, reclamando pelo que passou, murmurando de pessoas que te machucaram, que te feriram, que deveriam te amar e te destrataram, se você ficar preso neste lugar, você não vai viver. Diz Kierkegaard. Sabe quando tu está dirigindo? Quando tu está dirigindo, é preciso você olhar para frente. O teu olhar está direcionado ao para-brisa. Claro, vez ou outra, precisamos olhar no retrovisor, mas o retrovisor é ocasional, não é ele que determina a direção, é olhar para frente, amém? Se você olhar para o retrovisor e ignorar o que está à frente, você vai bater, você vai se perder, não é verdade? Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender hoje, que Deus quer explicar a vocês hoje, trazer para o coração de vocês, a fim de que vocês aprendam a proteger teus sentimentos, a proteger teus pensamentos, a guardar teu coração. A primeira coisa que você precisa entender é que pensamento gera sentimento, e sentimento influencia comportamento. Pensamento gera sentimento. E sentimento vai influenciar o teu comportamento. Dependendo do teu sentimento, tu vai acordar de manhã nessa segunda-feira. Uhul! Que dia lindo! Mais um dia de trabalho. Oh, glória a Deus! Senhor, me abençoa! Aleluia! Que bom que eu tenho um trabalho. Que bom que eu tenho um emprego. Aleluia! Que bom que eu tenho um provento que mantém os mantimentos da minha família. Aleluia! Quando tu vê uma criança comendo um iogurte, quando tu vê a esposa fazendo comida, tu olha, Deus, muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Talvez não seja o melhor trabalho, talvez não seja nem o trabalho que eu gostaria de ter, mas é o meu trabalho e isso paga o sustento da minha família. Oh, glória a Deus! E sai de manhã feliz. E se torna produtivo, se torna frutífero, se torna luz na vida daqueles que estão lá contigo. É o teu sentimento gerando comportamento. Mas quando você está em conflito com você, quando você fica olhando muito para os problemas, quando você fica olhando muito para trás, para as falhas, para os percalços, para os fracassos, para as possibilidades perdidas, e fica se lamentando, quando você olha para a tua vida e fica murmurando, Deus, que vida é essa? Eu não estou satisfeito, e olha para a esposa, não está satisfeito, e olha para o marido, não está satisfeito, olha para casa, não está satisfeito, tudo reclama. Quando você começa a deixar-se invadir por esses pensamentos, os teus sentimentos começam a escurecer a tua alma. E aí você acorda na segunda-feira, reclamando porque acordou, reclamando porque tem que trabalhar. Qual é o café da manhã? Esse pão? Esse café? Isso é comida de gente? E vai reclamando, e vai murmurando, e estraga o teu dia, estraga o dia da família, estraga o dia de quem entra na tua história e passa por você.
Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos influenciam comportamentos. Por isso que a Bíblia está falando, cuidado, guarda o teu coração. Quando a Bíblia nos pede para guardar o coração, ela não está falando de emoçãozinha passageira, superficial, rasa, não. Ela fala do centro da vida. O coração, o pensamento é o centro da vida. Por isso que a Bíblia fala, a tua vida depende disso. A Bíblia está falando do lugar onde moram nossas alegrias, do lugar onde moram nossas experiências, onde moram nossos sonhos, mas também do lugar onde moram nossas sombras, nossos medos, nossos conflitos. Está tudo aqui. Enchendo, permeando, ocupando os nossos pensamentos. O coração, amados, é um lugar onde os pensamentos se formam, se constroem, se estabelecem e se expandem para a tua vida. O coração é como um jardim. Se não for cuidado, os insos, as ervas daninhas crescem e sufocam as flores e te privam das cores, te privam do perfume da vida. Quantos não gostariam de ter a tua saúde? Quantos não gostariam de ter a tua esposa, a tua família, os teus filhos e não os têm? E você os tem, mas reclama, murmura, acha ruim com Deus o tempo inteiro. Ei, cuida dos teus pensamentos. Cuida do jardim da tua alma. Não deixa esses maus pensamentos, esses insos, sufocarem a beleza do seu coração. Se esse jardim do teu coração não for regado pela graça e aquecido pela luz da palavra de Deus, logo fica árido, seco, endurecido, áspero, rude com qualquer um, incapaz de produzir vida. Você conhece alguém assim? Amargo, ressentido, que vê tudo pelo lado negativo, que não consegue dar graças por nada, que não está satisfeito com nada. Quantos já não estão assim, sem brilho nos olhos, caminhando sem sentido e sem direção? Guardar o coração é gerenciar pensamentos para proteger sentimentos. Aleluias. Você pode repetir isso? Guardar o coração é gerenciar pensamentos para proteger os meus sentimentos. Aleluia. Olha o que Deus está falando com você nesta noite. O Senhor te ama. O Senhor não quer te ver nesse lugar de dor, de sofrimento, de amargura, de tristeza. O Senhor não quer te ver nesse quarto escuro, insatisfeito com a vida, com a saúde, com a comida, com as pessoas. O Senhor não quer te ver nesse lugar. Nossa conversa com Deus nessa noite será sobre essa importância de escutar, compreender e ressignificar as vozes do nosso coração. Quais são as vozes do nosso coração? Os nossos pensamentos, que enchem nossos corações todos os dias. Bem, vocês já perceberam até aqui que o coração é compreendido como sede de pensamentos e sentimentos que interagem o tempo inteiro, um causando efeito no outro e ambos gerando comportamento em nós. Nossos pensamentos, falando dessa relação, dessa interação, pensamento e sentimento. Nossos pensamentos e sentimentos dançam em um entrelaçar profundo, íntimo. O que pensamos molda o que sentimos, e o que sentimos influencia o que pensamos. E ambos, pensamentos e sentimentos, determinam a direção que nós vamos seguir. Vou continuar vivendo, enfrentando os desafios da vida, encarando a vida de frente com esperança e fé, ou se abstendo dela, desistindo dela, pedindo pela morte, desejando a morte, achando que a morte vai resolver os teus problemas, vai curar as suas dores.
Um importante pensador, filósofo, Karl Jaspers, já apontava para essa relação de causalidade entre pensamento e sentimento. Lembrando-nos de que não há emoção sem pensamento, nem pensamento sem emoção que o sustente. Por isso, gente, é tão necessário quanto fundamental para a nossa sobrevivência, para a paz da tua alma, convidar Deus para habitar nessa tua casinha chamada coração. Quando alimentamos pensamento de fé, quando alimentamos o nosso coração, o nosso pensamento com esperança, com confiança, advindos dessa relação com Deus, nossos sentimentos se iluminam com paz e coragem para enfrentar o que for, seja o que for. Notícias ruins, resultados de exames, alguém que do nada olha para você depois de anos de convivência. Eu não te amo mais. Eu quero ir embora. Quem alimenta o seu coração com a luz do Evangelho consegue resistir a essas pancadas da vida, esses tombos da vida. Mas, quando permitimos que ideias de fracasso, desesperanças, que palavras de morte e desânimo nos dominem através dos nossos pensamentos, o coração se fecha em sombras de angústia. Por isso a palavra nos convida a uma mudança na forma de pensar e, consequentemente, na forma que nós vamos sentir e experimentar o mundo. E Paulo fala sobre isso na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12. O Senhor usa os lábios de Paulo para dizer: mude a maneira de pensar, pensem diferente, aprendam a ouvir os teus pensamentos, a compreender os teus pensamentos e dar um novo significado a eles. Senão vocês vão morrer. Senão vocês não vão sobreviver às batalhas que a vida nos impõe. E assim Paulo diz em Romanos 12, 2: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ele está falando, rompa com o senso comum. Não é porque foi com um, foi com outro que vai ser com você. Amém? Não é porque um casamento deu errado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que essa vez vai dar errado de novo. Amém? Ei! Você não é todo mundo. Você é singular, você é subjetivo. Você é único diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está no 6º mês de gestação, no ventre da tua mãe, Deus já imprime um sinal único em você, que é a sua digital. Não existe uma digital igual no mundo. Está falando que você é único e especial para Deus. Deus te olha de forma particular. Não é porque um sofreu, não é porque outro morreu, que você vai caminhar nessa estrada de sofrimento e morte. Não é porque foi assim com a tua avó, com a tua mãe, e será assim com você. Não, necessariamente. Não vivam segundo os valores desse mundo, sobre o que o mundo acha que é certo e errado. Ele está falando, rompa com o mundo. Ele está dizendo, pensa diferente, gente. Para agir diferente. Pastor, o meu casamento não muda. O meu marido não muda. A minha filha não muda. O meu filho não muda. Eu não mudo. Ei, como você quer mudança de comportamento se você ainda está cheia desse sentimento que advém de um velho pensamento? Aleluias. Quer mudança? Pensa diferente, sente diferente, para agir diferente. Amém? Amém, gente? Amém. Oh, Deus. Deus está falando com a gente hoje aqui. Deus quer te tirar desse lugar de dor e te trazer para um lugar de paz. Deus quer te tirar dessa orfandade, dessa tristeza, dessa solidão, desse deserto e te trazer para a companhia dele. De volta para casa. Tu tem pai. Tu tem quem cuida. Aleluia. Tá sozinho por quê?
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas, por favor, gente, como pastor dessa comunidade, por favor, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deus quer mudar comportamento e vai começar essa obra onde? Nos teus pensamentos. Aleluias. Amém? A palavra grega para isso é metanoia, é um arrependimento para além da nossa compreensão de mundo, é uma coisa profunda. Oh Deus, talvez você entrou aqui nesse lugar, nessa pequena comunidade, se perguntando o que Deus quer de mim. Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que me sinto tão só? Por que eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida? Por que ainda me sinto tão perdida? Tão perdida. Deus está aqui nessa manhã, aliás, nessa noite. Ele ouve as vozes do teu coração. Apesar de você estar em silêncio aí agora, Deus está ouvindo a voz do teu coração. E conhece também os teus sentimentos. Esses sentimentos que invadem a alma e incomodam a tua alma e tiram o teu sono nas madrugadas. Você dorme pensando, acorda do meio da noite pensando, amanhece pensando e não consegue lidar com esses pensamentos e com os sentimentos que dele emergem. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para te curar, para te restabelecer. Aleluia. Para que possamos encontrar o caminho da sanidade, para que possamos encontrar o caminho da serenidade da alma e pacificar os conflitos entre pensamentos e sentimentos e comportamentos, precisaremos entender algumas verdades sobre essa relação, pensamento e emoção. E a primeira verdade que o Senhor quer nos ensinar esta noite é que sufocar pensamentos não significa curar sentimentos. Você pode repetir isso? Sufocar pensamentos não significa curar sentimentos. Não adianta você, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Não adianta. Isso não vai resolver. Não adianta você pegar esse pensamento e varrer para debaixo do tapete ou guardar no quartinho da bagunça. Deixa lá, eu não quero pensar nisso. Mas ele está lá. Aonde? No coração. Dentro de você, faz parte de você. Uma hora ele vem, uma hora ele surge. E te trava, e te paralisa, e te fere, e te adoece. Então, pastor, o que eu vou fazer com esses pensamentos? Eu não tenho como tirar, eu não tenho como me livrar disso. Quantas vezes nós tentamos calar os pensamentos que nos causam sofrimento, achando que que não pensar nele fará o medo, a angústia, a tristeza desaparecer. Repetimos para nós que está tudo bem, parece um mantra. Eu vou ficar bem, está tudo bem. Só que nosso interior está gritando. Que o pensamento está lá te incomodando. O problema é que aquilo que escondemos de nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, voltará ao nosso coração. E voltará a nos ferir. Tá, pastor, o que eu vou fazer com isso? E aí eu estou usando esse pensador Karl Jaspers. Existencialista, fenomenólogo, que trabalha com as emoções e os sentimentos humanos a partir da experiência do existir, a partir da vida. Jaspers dizia que todo ser humano enfrenta o que ele chamava de situações limite. Todo ser humano enfrenta. Quais são essas situações limite? São dores, sofrimento, morte, culpa, traições, infidelidade, solidões, fracassos. São situações que colocam a gente no limite. O que é o limite? É o meu limite sustentável. Eu não tenho como me sustentar, ficar de pé mais. Esse sofrimento é um fardo muito pesado para carregar. Está pesado demais, Deus.
Eu não aguento. Eu não estou conseguindo sair do chão, dar mais um passo em qualquer direção. Não adianta, segundo Jaspers, fugir dessas situações limites, porque elas fazem parte da condição humana. Ser humano é experimentar essas situações, mas há um caminho de cura. Aleluias! Quando aceitamos encarar essas dores de frente, assim poderemos enxergar claramente as nossas possibilidades e impossibilidades, nossas capacidades e nossas impotências, nosso alcance até onde nós podemos ir, mas também nosso limite. Eu não posso passar daqui. Quando você para e pensa, e deixa esse pensamento, e reflete, e considera, e tenta compreender o teu sentimento que advém desses pensamentos. Ali, nesse lugar, você começa a entender o que eu posso e eu não posso fazer para lidar com isso. E quando você chega nessa situação limite, e você pensa nessas coisas, e você fala, eu não tenho gerência sobre isso. Eu não tenho como lidar com isso. Está acima das minhas capacidades, das minhas forças. Deus, eu me sinto impotente para convencer o meu marido, para libertar o meu filho, para me libertar desse meu passado que me aprisiona sempre, que me entristece vez ou outra. Eu não tenho como lidar com isso. Aí, é nesse lugar onde você reconhece a tua insuficiência que Deus te encontra. Você não pode mais, não consegue mais, mas eu consigo. É nesse lugar das suas fragilidades e impotências, onde todos te abandonam, é justamente nesse lugar que Deus te encontra. É nesse lugar de consciência de si, de nossas fragilidades e insuficiências, que Deus nos acolhe. É nesse lugar onde você reconhece, Deus, eu não consigo mais. Não sozinho, que o Senhor lhe encontra e lhe restaura, fazendo em você aquilo que você não pode fazer, para lidar com os teus pensamentos e, consequentemente, com os teus sentimentos. Deus quer te ajudar. Deus quer te socorrer nessa noite. Ele está falando contigo. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 1:3, a respeito desse Deus que vem ao nosso encontro. Nossa, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho oferta nem de vida, nem de valores. Eu não tenho nada para te dar, Deus. Eu estou quebrada por dentro, eu estou quebrado por dentro. O que eu tenho para te dar? Por que o Senhor ainda se preocupa comigo? Por que o Senhor olha para alguém como eu? 2 Coríntios 1:3 diz assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Pai bondoso, aleluia. Deus é um Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda. Deus quer te ajudar, gente. Deixa Deus te ajudar. Cuidar dos sentimentos começa com a coragem de reconhecê-los diante do Senhor. De não fugir desses pensamentos, mas para encarar eles. Com fé, com coragem, com Deus do teu lado. Os Salmos, o livro de Salmos, são 150 cânticos, louvores, composições poéticas. E eles estão cheios de lágrimas. Eles estão cheios de sentimentos de medo, de pensamentos de raivas confessadas, de pecados confessados. Davi, por exemplo, não tinha vergonha de dizer: eu estou aflito, Deus, estou cansado, os meus ossos estão secos, eu me sinto esmagado pelo meu pecado. Ah, Deus, eu sinto medo. Ele não tinha receio de expor seus pensamentos diante de Deus. Ele encarava esses pensamentos e compreendia os seus limites, as suas impotências para lidar com essas coisas. Ele sabia que Deus não ia julgá-lo, não ia condená-lo,
por suas ações, por seus sentimentos, por suas emoções. Às vezes é isso que nos impede de conversar com alguém. Ei, eu estou sentindo isso. Mas de onde veio isso? O que é que você fez? Foi você que errou, agora está colhendo o que você plantou. Ah, mas não. Ah, mas foi assim com o pai, foi assim com o vô, e provavelmente vai ser assim contigo também. Ah, foi assim com a avó, com a mãe. Isso é normal. Nossos pais passaram por isso, então aceita que é melhor. Você vai ter que passar por isso, é teu destino, é teu karma. Não! Davi sabia que Deus não iria julgar ou condenar suas emoções. Deus não nos pede máscaras. Ele pede corações expostos. A gente pode sorrir para as pessoas chorando por dentro, não é verdade? A gente pode chegar no trabalho e, olá, bom dia a todos, sabendo que para você não está sendo um bom dia. Mas Kierkegaard, esse pensador cristão do século XVIII, ele diz: diante de Deus, você não pode ser ninguém mais do que você é. Não tem como ocultar pensamentos e sentimentos diante de Deus. Deus não quer que você cubra o rosto ou esconda teus sentimentos, tampouco oculte seus pensamentos. Seja quem você é. Confie em Deus, porque a graça de Deus vem antes do julgamento. Amém? Ele quer te ajudar. Já fez essa oração? Já fez a oração? A oração de rasgar o coração e de pegar esses pensamentos que estão te destruindo, estão te corroendo, estão tirando a tua paz e colocar diante de Deus. Deus, eu estou sentindo tudo isso aqui. Já fez? Olha o Salmo 51 de Davi. Ele é conhecido como Salmo penitencial. Davi compõe esse salmo a partir do arrependimento por seus pecados, seus erros, pedindo perdão a Deus. E ele escreve assim no Salmo 51: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Davi está sendo sincero com Deus. Está expondo seus pensamentos a Deus. Ele não está colocando culpa nos outros. Deus, eu errei, porque o que tinha aquela mulher de estar tomando um banho naquela varanda nua, daquele jeito? Ela me seduziu? Não, ele está assumindo as responsabilidades. Ele está sabendo pensar, compreender, interpretar o seu pensamento e, consequentemente, o seu sentimento. E ele pede: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, Deus. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele não consegue parar de pensar no erro dele, no pecado dele. E Deus está curando ele. Ele está pedindo para Deus: cura meu pensamento, para eu achar cura nos meus sentimentos, para que eu possa viver novamente. Contra ti eu pequei, confessa ele, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração, o quê? Sincero. Enche meu coração com a tua sabedoria e tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me, aleluia, ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ele quer voltar a viver, gente.
Mas a culpa não estava deixando. O sentimento de culpa estava mais esmagando esse homem. Sabe onde ele encontra a cura? Quando ele fala com Deus. Quando ele escuta seus pensamentos, compreende seus pensamentos e os sentimentos que surgem a partir dele e coloca tudo diante de Deus. Tudo diante de Deus. Sabe, Davi conhecia Deus, sabe, Deus. E porque conhecia Deus, ele confiava em Deus. Ele conhecia seu amor, sua graça e o seu desejo de nos encontrar na dor. Olha o que o Salmo 43 diz. Esse salmo foi composto por Asaf, mas dizia respeito a Davi. O título dele é Confiança em Deus, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta meu pedido. Responde-me, pois é fiel e bom. Então não é questão de você merecer ser respondido. Deus te responde porque Ele é fiel e bom. Porque Ele é rico em graça e misericórdia. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura. E eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Bem, conhecendo a história de Davi, não me parece correto dizer que ele foi derrotado, preso e teve a sua história encerrada. É muito provável que ele esteja falando de uma forma simbólica. O inimigo que alcançou ele foram esses pensamentos de derrota, de fracasso e de culpa. Foram esses inimigos que pegou ele e trancou num quarto escuro, onde esse quarto escuro é a depressão. É a depressão. Davi está em depressão. Vivo, mas se sentindo morto. No Salmo 143, Davi nos ensina que a verdadeira oração nasce dessa vulnerabilidade. O milagre surge quando você reconhece que depende de Deus. Ele se apresenta diante de Deus sem máscara, reconhecendo sua fraqueza e suplicando por direção, conforto, cura da solidão. Entre lágrimas e lamentos, abre o coração, certo de que a misericórdia do Senhor é maior do que a sua dor, do que a sua culpa. Nesse cântico, aprendemos que a purificação da alma é o caminho para a renovação da nossa mente, de nossos pensamentos, de nossa paz interior e a tão desejada saúde emocional. Esse salmo ecoa hoje nesse espaço sagrado chamado cenáculo, como um convite eterno para mim e para você. Derrame sua dor diante do Senhor. Confie em seu consolo e permita que sua doce voz transforme não apenas seus pensamentos, mas também os seus sentimentos. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Está cansado, sobrecarregado? Troca comigo. Eu carrego o teu peso. Eu sei lidar com a tua dor. Te libertar desses pensamentos. Talvez nesse dia, chamado de domingo, você tenha chegado até aqui trazendo em seu coração uma tristeza antiga. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você tenha chegado até aqui trazendo uma mágoa antiga que repousa silenciosamente no teu peito há tanto tempo que você não sabe nem quando começou.
Talvez acredite que já enterrou fundo demais esses pensamentos, que eles não vão mais te incomodar. Mas volta e meia eles surgem e volte a roubar a sua paz, o seu sono, a sua vida. Hoje o Espírito Santo sussurra ao seu coração: entrega isso ao Pai. Só o coração que se rende pode ser curado. Só quem procura o médico da alma pode encontrar o remédio certo para a sua dor. Amém? Reconheça seus sentimentos. Compreenda seus sentimentos. Reconheça suas possibilidades e limitações. E reconheça Deus na tua vida e na tua história. Se derrama diante dele. Coloca tudo diante dele. Porque o que você não pode, ele pode. Locais que você não pode ir, ele pode alcançar. O teu limite encontra o ilimitado de Deus. Segunda verdade que a gente precisa aprender sobre escutar a voz do coração, sobre esse lidar com os pensamentos, compreender pensamentos e ressignificar pensamentos. Então a segunda coisa que nós precisamos entender: não basta reconhecer nossas dores. Bem, eu reconheço que eu tenho pensamento e esse pensamento está me causando dor. Não basta reconhecer os meus sofrimentos, os meus erros, os meus fracassos, ou o que fizeram comigo. Não basta. É preciso ressignificá-los em Cristo. Jeremias 17:9 diz assim. Jeremias 17, verso 9. Quem pode entender o coração humano? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Jeremias está falando que o coração, o teu coração, o nosso coração nos engana, gente. Nós podemos ser enganados pelo nosso coração. Precisamos aprender a ler nossos sentimentos à luz da palavra de Deus. A Escritura nos adverte que o coração é enganoso. Nem todo pensamento que surge em nossa mente revela quem realmente somos. Nem todas as verdades que falam de você, nem todas as verdades que você pensa de você é realmente algo sobre você. Amém? De repente você está acreditando em falsidades, em mentiras. Às vezes você acredita que não tem como ser feliz mais na vida sentimental. Às vezes você começa a acreditar que não tem mais condições de ser curada. Às vezes você começa a acreditar que não tem mais condições de resgatar um filho perdido. Um marido que se foi, um casamento que partiu, que ruiu, que quebrou. Às vezes você começa a acreditar que o meu lugar é esse lugar de infelicidade. Eu não acredito que eu possa ser mais feliz. Ei, cuidado para o teu coração não te enganar. Amém, gente? Pensar significa também compreender à luz da palavra o que você está pensando e o que você está sentindo. Portanto, às vezes o coração grita em desespero: você não tem valor, porque você ouviu isso dos pais, você ouviu isso dos irmãos, do marido, dos amigos, você ouviu isso de todo mundo e começou a acreditar que não tem valor. Mas a voz da palavra de Deus diz: você tem valor sim, você é um filho amado, escolhido e guardado pelo Senhor, amém? Tu é filha de Deus sim. Não tem valor para o mundo, mas para Deus você é preciosa. E Ele não abre mão de você. Cuidado com os enganos do coração. Essa voz veio do meu coração. Cuidado. Não se deixe enganar, nem com o seu coração, nem com o coração dos outros. Outras vezes, a alma pode sussurrar nos teus ouvidos: não há como sair desse calabouço, mas a divina palavra silencia o coração enganoso, dizendo para você e para mim:
tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu não tenho condição de nada, mas eu tenho um Deus que pode tudo na minha vida. Aleluia. Os pensamentos e sentimentos sem a iluminação do Evangelho é como estar em uma sala escura. No escuro tropeçamos em nossos próprios passos, mas quando a luz da palavra se acende, o caminho se revela. Diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Assim também é com nossos corações, pois só quando deixamos que Cristo ilumine nossos pensamentos, conseguiremos discernir o que é engano e o que é verdade sobre nós. Ressignificar pensamentos e sentimentos é o ato de dar um novo sentido àquilo que antes nos aprisionava, nos entristecia. É olhar para a dor não mais como condenação, culpa, tristeza, mas como um aprendizado de vida. É olhar para a memória antiga, amarga, ressentida, não mais como uma corrente, um grilhão que te aprisiona, mas como uma experiência que você superou e saiu mais forte. Aleluia. É olhar para o medo não como um inimigo que te apavora e te paralisa, como um gigante que grita te desafiando, mas era olhar para ele como um convite à coragem, a ficar de pé, sabendo que você jamais estará sozinha nessa luta. Esse processo de ressignificação dos teus pensamentos, da tua experiência de vida, é uma forma de libertação interior, porque transforma aquilo que nos paralisava em impulso para continuar seguindo com a nossa vida, com nossos sonhos, com o nosso plano, com a nossa história. As situações limites, como dor, medo, doenças, culpa, fracassos, frustrações, infidelidades e traições, revelam nossa fragilidade, mas também podem se tornar portas, caminhos para uma nova compreensão de nós mesmos, de quem nós somos em Deus, filhos amados, que jamais estaremos sozinhos. Amém? Ressignificar experiências é não negar a angústia, nem fugir dela, mas atravessá-la, transformando em ponte para alcançar nosso amadurecimento existencial e espiritual. Nesse movimento, o coração aprende a não se enxergar com suas próprias armadilhas, a não se enganar, aliás, com suas próprias armadilhas, como ressentimentos, ilusões, falsas paixões, porque passa a enxergar a vida com outros olhos, com os olhos iluminados pelo Evangelho da cruz. Aquele que ressignifica os seus sentimentos, seus pensamentos, não é o mesmo que caiu um dia. É alguém que se levantou com nova clareza de propósito, que encontra no sofrimento um chamado à autenticidade e encontra na fé um horizonte de esperança e resistência a toda a oposição que o mundo faz e joga sobre você. A graça de Deus pode reescrever as páginas dolorosas de nossa história. O Espírito Santo nos convida a entregar nossas memórias feridas, para que não sejam mais prisão, mas testemunho. Eu sobrevivi. E o que não me matou, me deixou mais forte. Aleluia. A mente renovada em Cristo e o coração curado pela palavra deixam de ser o campo de batalhas e prisões escuras e se tornam um terreno fértil de onde brota motivação, coragem e propósito para continuar a jornada. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Ressignificar teus pensamentos, dar um outro sentido às tuas experiências, que outrora te entristecia, te abatia, te magoava, te ofendia. É transformar a dor em lição, a queda em recomeço, e a experiência, ainda que seja infeliz experiência, em sabedoria,
Aleluia, para a vida inteira. É olhar para dentro sem medo das próprias sombras e deixar que a graça de Deus dê novo sentido ao que parecia o fim da nossa história. Como diria Jaspers, ressignificar nossas experiências, nossos pensamentos e sentimentos é atravessar a angústia para reencontrar comigo mesmo, com quem eu sou em Deus. Como diz o Evangelho, é entregar o coração ao Pai e deixar que Ele nos faça nascer de novo, ser uma nova criatura. Hoje o convite do Senhor é esse: filho meu, filha minha, derrame o teu coração diante de mim. Compartilha teus pensamentos e teus sentimentos comigo. Não esconda a ferida, porque eu sou o médico da sua alma. Não segure esse peso sozinha, porque eu sou o seu descanso. Não caminhe solitária por esse caminho. Me convide e eu irei contigo. Siga o conselho do meu servo Pedro, em 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Amém?